Graças ao Senhor, a situação de nossos irmãos e irmãs está boa. Quando sabem que há uma congregação, todos estão dispostos a vir. Irmãos e irmãs, iniciamos a congregação. Ótimo. Este hino é tão empolgante. Dá pra dizer que é a voz de Deus. Isso. Deus é o semeador e o ceifador. A semeadura e a colheita são feitas pelo próprio Deus. Concordo. O fato de podermos ouvir a voz de Deus e dar boas-vindas à sua volta é a misericórdia e a graça de Deus. Graças a Deus. Somos tão abençoados. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o hino da palavra de Deus. Deus é o início e o fim. Todos estão bem empolgados e cheios de energia, sentindo que esta é a voz da expressão de Deus. Amém. Isto basta para provar que a ovelha de Deus reconhecerá sua voz. Amém. Graças a Deus. Agora todos podem confirmar em seus corações que a palavra de Deus Todo-Poderoso é a voz de Deus. Certo. Deus Todo-Poderoso é a volta do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Alguns irmãos e irmãs ainda não entendem a verdade da encarnação. Por isso é difícil para eles se manterem firmes no verdadeiro caminho. Sim. Precisamos Saber mais sobre isso. Vamos comunicar mais sobre a verdade da encarnação. Certo. Vamos ler passagens da palavra de Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus.
Vamos ouvir atentamente as palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: o significado de encarnação é que Deus se manifesta em carne. E ele vem para trabalhar entre os homens de sua criação na imagem da carne. Assim, para Deus se encarnar, ele precisa primeiro ser carne. Carne com humanidade normal. Isto, pelo menos, deve ser verdade. De fato, a implicação da encarnação de Deus é que ele vive e trabalha na carne. Deus, em sua própria essência, se tornou carne, se tornou homem. Amém. O Cristo, com a humanidade normal, é uma carne na qual o espírito é materializado, possuindo a humanidade normal, senso normal e pensamento humano. Ser materializado significa Deus se tornar homem, o espírito se tornar carne. Para ser claro, é quando o próprio Deus habita uma carne humana normal. E através dela, expressa a sua obra divina. Isto é o que significa ser materializado ou encarnado. Amém. Apenas isto, encarnação. O Deus encarnado é chamado de Cristo. E Cristo é a carne vestida pelo Espírito de Deus. Essa carne é diferente de qualquer homem que é da carne. Essa diferença existe porque Cristo não é de carne e sangue, mas é a encarnação do Espírito. Ele tem tanto uma humanidade normal como uma divindade completa. Sua divindade não é possuída por nenhum homem. Sua humanidade normal sustenta todas as suas atividades normais na carne, enquanto sua divindade realiza a obra do próprio Deus. Seja a sua humanidade ou divindade, ambas se submetem à vontade do Pai Celestial. A substância de Cristo é o Espírito, isto é, a divindade. Portanto, sua substância é a do próprio Deus. Essa substância não interromperá sua própria obra. E ele não poderia fazer qualquer coisa que destrua sua própria obra. Nem jamais pronunciaria palavras que fossem contra sua própria vontade. Amém. Amém. De fato, é verdade. Irmão Zhang, permita-me ler. Está bem? Deus tornado carne é chamado de Cristo. Logo, o Cristo capaz de dar a verdade às pessoas é chamado de Deus. Não há exagero nenhum nisso. Uma vez que ele possui a substância de Deus e possui o caráter de Deus e sabedoria em sua obra, que são inatingíveis pelo homem. Amém. Amém. São impostores que se dizem Cristo, mas que não podem fazer a obra de Deus. Verdade. Verdade. Cristo não é simplesmente a manifestação de Deus na terra, mas sim a carne específica de que Deus se reveste enquanto realiza e conclui sua obra entre os homens. Essa carne não é passível de ser substituída por qualquer homem, mas é capaz de comportar adequadamente a obra de Deus na terra, de expressar o caráter de Deus, de bem representar Deus e de fornecer vida ao homem. Amém. Concluiremos a leitura da palavra de Deus. Irmãos e irmãs, como crentes no Senhor, embora saibamos que o Senhor Jesus seja a encarnação de Deus, ninguém consegue entender a verdade da encarnação. Deus Todo-Poderoso veio nos últimos dias e revelou o mistério da verdade da encarnação. Graças a Deus. Nas 5 passagens da palavra de Deus Todo-Poderoso que acabamos de ler, Deus Todo-Poderoso explicou claramente a verdade e o mistério da encarnação. Resumindo, a encarnação é o Espírito de Deus personificado na carne de uma pessoa. É o Espírito de Deus revestido na carne de um humano comum e normal que aparece e opera entre a humanidade. Amém. Apenas isto é a encarnação. Certo. Na Era da Graça, Deus encarnou como o Senhor Jesus
para fazer a obra da redenção. Na era do reino, Deus encarnou-se como Deus Todo-Poderoso para fazer a obra do julgamento nos últimos dias. Amém. Nas duas ocasiões, nós podemos ver claramente que Deus encarnado não apenas tem a humanidade comum, ele também tem total divindade. Qualquer um pode sentir a humanidade normal de Deus encarnado. Não é sobrenatural. Ele come e vive como uma pessoa comum, com emoções normais. De fato. O homem não pode ver a olho nu a divindade completa de Deus encarnado. Só pela obra realizada por Deus, pela verdade expressa por Ele, sua sabedoria, suas posses, o que Ele é pela sua revelação, podemos confirmar essa verdade. Julgando-se pelo lado de fora, a encarnação de Deus é de uma pessoa normal e comum, que não tem nada de sublime ou sobrenatural. Porém, a essência do Deus encarnado é a divindade. Por isso, Cristo pode expressar a verdade, o caráter de Deus, e o que Ele tem e é em qualquer tempo e em qualquer lugar. Amém. Ele pode fazer a própria obra de Deus. É isso que ninguém pode fazer, possuir e alcançar. Cristo expressa a palavra e realiza a obra de Deus numa humanidade normal. O que as pessoas veem é alguém que opera e fala de maneira prática e real. Como o Senhor Jesus encarnado, que parece uma pessoa normal externamente, que vive entre as pessoas. Amém. Mas o Senhor Jesus expressou muitas verdades e ofereceu ao homem o caminho do arrependimento. Amém. O Senhor Jesus perdoou os pecados do homem, expressou o caráter amoroso e misericordioso de Deus. Amém. O Senhor Jesus também realizou muitos milagres e maravilhas, como acalmar o vento e o mar, alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes e ressuscitar pessoas. Sim. O que revelou o poder e a autoridade de Deus. No fim, o Senhor Jesus completou a obra da redenção da humanidade pela sua crucificação. Amém. Isso nos mostra que as palavras e a obra do Senhor Jesus são do próprio Deus. Amém. O Senhor Jesus é Deus encarnado. Amém. Graças a Deus. Como falávamos, todos entendem mais sobre como aprender mais a respeito da encarnação de Deus? Não é mesmo? Para entender a encarnação de Deus, é necessário saber como ouvir a voz de Deus, ver o caráter, a sabedoria, a onipotência e as posses de Deus e o que Ele é pela palavra e a obra de Cristo. Assim, nós podemos claramente ter certeza se é a obra e a palavra do Deus encarnado. Amém. Vocês todos concordam? Graças a Deus, agora eu entendo um pouco mais. Deus Todo-Poderoso revela de fato o mistério e a verdade da encarnação. Sem a palavra expressa por Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, a humanidade corrupta não vai poder entender a verdade da encarnação, não importa quanto tempo ela acredite no Senhor Jesus. De fato. Ninguém pode descobrir o mistério e a verdade da encarnação. Externamente, Deus Todo-Poderoso encarnado é uma pessoa comum, que vive entre as pessoas e não é sobrenatural. Mas Deus Todo-Poderoso expressou todas as verdades para purificar e salvar a humanidade, desvendando todas as verdades e mistérios do plano de gestão de Deus e realizando a obra do julgamento, começando pela casa de Deus nos últimos dias. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Pela palavra de Deus Todo-Poderoso, entendemos o propósito do plano de gestão de Deus, o significado e a intenção da obra de salvação de Deus para a humanidade em 3 estágios. O mistério da encarnação de Deus, os bastidores da Bíblia. Precisamos entender como Satanás corrompeu a humanidade, a essência da corrupção humana. Como Deus salva a humanidade, o propósito e o significado da realização da obra do julgamento nos últimos dias. Como Ele executa a obra do julgamento para a purificação e salvação do homem. Como Deus determina os resultados e o destino das várias espécies de pessoas de acordo com seus tipos. Como o reino de Cristo se realiza na terra e assim por diante. Amém. Amém. Deus expressou muitas verdades. Pensem nisso. Além de Deus, quem poderia ter expressado tais verdades e revelado o próprio mistério de Deus? Somente Deus. Quem pode estabelecer os resultados e o destino da humanidade? Quem pode realizar
a obra do julgamento nos últimos dias para a purificação e salvação do homem. Somente Deus. Certo. Somente Deus pode realizar esta obra. Sim. Somente Deus encarnado pode trabalhar assim para salvar o homem. Amém. Esta é a obra realizada pelo Deus encarnado. Amém. Graças a Deus. É assim mesmo. Com certeza. A verdade da encarnação parece simples, mas também profunda. A parte simples é: aqueles que acreditam no Senhor Jesus reconhecem que Ele é Deus encarnado. A parte profunda é: entre aqueles que já creem, ninguém é capaz de reconhecer que o Senhor Jesus é a própria manifestação de Deus. Sim, isso mesmo. É verdade, ele está certo. Tem toda a razão. Nos últimos dias, Deus se tornou carne e expressou muitas verdades. Quem poderia saber que o Senhor Jesus retornou? Ninguém. Ninguém. E quem poderia confirmar que só Cristo é capaz de expressar todas as verdades para a salvação da humanidade? E pode revelar todos os mistérios do plano de gestão de Deus? Ninguém. Realmente ninguém. Tal pessoa ainda não foi encontrada em toda a comunidade religiosa. Sim. É verdade. É verdade. É isso mesmo. No contato, o homem pode ver claramente a humanidade de Cristo. O homem pode até criar todos os tipos de noções a qualquer tempo ou lugar devido à humanidade normal de Cristo. Mas muitas pessoas não podem entender a essência da divindade de Cristo. Sim. Quando o Senhor Jesus volta encarnado para realizar a obra do julgamento nos últimos dias, mesmo aqueles que creem há muitos anos ainda podem resistir e trair o Senhor. Esta é a razão subjacente. Nós lemos a palavra de Deus Todo-Poderoso e entendemos a verdade da encarnação. Quanto mais lermos isso e vivenciarmos a obra de Deus Todo-Poderoso, mais poderemos identificar em nossos corações que todas as palavras de Deus Todo-Poderoso são verdadeiras. Amém. São o caráter de Deus e o que Deus tem e é. Amém. A expressão de Deus Todo-Poderoso é suficiente para provar que Ele é o advento do Espírito da verdade. É. Deus Todo-Poderoso é a manifestação do único Deus verdadeiro. Ele é o retorno do Senhor Jesus. Graças a Deus. Lendo a palavra de Deus Todo-Poderoso e ouvindo os testemunhos do irmão Zhang e do irmão Shu, nossos olhos foram totalmente abertos. Sim, de fato. Deus Todo-Poderoso revelou de fato todas as verdades e mistérios da encarnação. Só hoje eu vi que a obra do julgamento feito por Deus Todo-Poderoso nos últimos dias cumpriu todas as profecias feitas pelo Senhor Jesus na Bíblia. Amém. A encarnação de Deus é de fato um imenso mistério. É mais fácil para aqueles que amam a verdade aceitar o Deus encarnado. Aqueles que não amam a verdade têm mais probabilidade de condenar e resistir ao Deus encarnado. A maior evidência de que ele é o Deus encarnado é sua capacidade de expressar toda a verdade. Além de Cristo, ninguém mais pode expressar a verdade. Amém. Só ele que pode expressar a verdade e a voz de Deus e realizar sua obra. É o Deus encarnado. Até hoje, não tinha visto isso claramente. Graças sejam dadas a Deus. A palavra de Deus Todo-Poderoso é que me esclareceu. Ele me concedeu a graça. Amém. Se não lesse a palavra de Deus Todo-Poderoso, eu não seria capaz de verificar que Deus Todo-Poderoso é a segunda vinda do Senhor Jesus. Eu ainda estaria sendo enganado pelos pastores religiosos e presbíteros, vivendo na escuridão como um cego. É verdade. Incapaz de ouvir a voz de Deus e ver sua manifestação. Finalmente, vejo isso claramente. Na espera pelo Senhor, devemos encontrar por fim o Filho do Homem que expressa a verdade. Amém. Que resistiu a tantas dificuldades e rejeições devido às suas dificuldades para expressar a voz de Deus e conseguir realizar sua obra. É verdade. Se nós encontrássemos este Filho do Homem, veríamos o Senhor e seríamos levados até Ele. Amém. E hoje, eu finalmente encontrei este Filho do Homem, que é Deus Todo-Poderoso. Amém. Eu afirmo que Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor Jesus. Não há qualquer diferença. Amém. Esta é a graça de Deus que Ele me concedeu. Estou em dívida com Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Sabe as Graças a palavras. Deus. No passado, eu não entendi a verdade da encarnação. Por isso vivia em minhas próprias noções e imaginações. Supondo que o Deus encarnado fosse magnífico e majestoso,
com uma voz trovejante e uma aparência espantosa que desencorajasse qualquer tentativa humana de se aproximar dele, livre do tempo e do espaço, que fosse capaz de aparecer e desaparecer à sua vontade e atravessar paredes, como o corpo espiritual do Senhor Jesus após a ressurreição. O Deus encarnado deveria ser assim. Em retrospecto, minhas noções e imaginações eram absurdas demais. Todos pensávamos assim. Só entendi o que é a encarnação depois de ler a palavra de Deus Todo-Poderoso. Encarnação é o Espírito de Deus concretizado na carne, como uma pessoa comum para fazer a obra do próprio Deus. Amém. Como o Senhor Jesus, ele não é grandioso nem sobrenatural, vivendo de fato entre as pessoas, expressando a verdade, falando e operando normalmente com a humanidade para prover e pastorear o homem. Aos olhos das pessoas, ele é prático e normal. Não é de se estranhar que os fariseus e todos aqueles que não amavam a verdade não puderam aceitar o Senhor Jesus. Sempre que o Senhor Jesus era mencionado, eles diziam, não é o Nazareno? Não é o filho do carpinteiro? Sim. Parece que, mesmo que aqueles que não amavam a verdade acreditassem no Senhor Jesus, eles creriam apenas no nome do Senhor Jesus. Eles acreditam só nas 3 palavras, o Senhor Jesus. É verdade. E não conhecem essencialmente a substância divina do Senhor Jesus. Como aqueles que não conhecem o Senhor Jesus podem aceitar o Deus encarnado nos últimos dias? Isso. Não é à toa que muitos pastores religiosos, presbíteros e todos aqueles que não amam a verdade resistem de forma insana e condenam Deus Todo-Poderoso. É verdade. Ele tem toda razão. Foi Deus Todo-Poderoso que revelou a verdade e o mistério da encarnação. Se ouvíssemos a pregação dos pastores e presbíteros, jamais entenderíamos o que é a encarnação de Deus. De fato. No passado, quando orávamos para o Senhor Jesus, orávamos para Deus Pai ao mesmo tempo, com medo de perder um deles. Sim. Era precisamente porque não sabíamos sobre a encarnação de Deus. Certo. A palavra de Deus Todo-Poderoso é tão magnífica que explicou a verdade. Ela iluminou o meu coração. Congregar assim é como estar presente em um banquete no reino dos céus. Graças a Deus. Isso mesmo. Somos arrebatados quando aceitamos Deus Todo-Poderoso encarnado. Amém. Nossas esperanças de tantos anos se concretizaram. Amém. Nós damos graças a Deus Todo-Poderoso. É a graça de Deus. É assim.